Olá, 40º episódio do nosso podcast diário Bíblia em um Ano aqui no meu canal. Projeto Leia a Bíblia inteira comigo em um ano aqui no canal do Padre Adriano Zandoná. Padre Adriano Zandoná, né? youtube.com/, Padre Adriano Zandoná. Bem-vindo, bem-vinda. Deus ilumine. Presente aqui nos comentários seus pedidos de oração. Quero também, como sacerdote, rezar por você, pela sua vida, pelo seu coração. Hoje nós leremos Êxodo capítulo 22, Levítico capítulo 15 e o Salmo 76. Provavelmente algum desses aí vai ser apresentado como leitura complementar, né, para você ler em casa. Se você é novo, nova, vem fazer parte da nossa família. Você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa já seu joinha, like, curtida nesse vídeo para você me ajudar a evangelizar. Vamos juntos mergulhar na Bíblia inteira neste ano. Vamos então ler Êxodo 22. Se o ladrão surpreendido de noite em flagrante delito de arrombamento for ferido de morte, não haverá homicídio. Mas se o sol já se tiver levantado, haverá homicídio. Ele fará restituição. Se não tiver nada, será vendido em compensação do seu roubo. Se o que ele roubou, boi, jumento ou ovelha, estiver ainda vivo, em suas mãos restituirá o dobro. Se um homem fizer estragos num campo ou numa vinha, ou deixar seus animais pastarem no campo de outro, compensará o dano com o melhor do seu campo e de sua vinha. Se um fogo se acender, alastrar-se como espinheiros e consumir o trigo, enfaixado ou de pé, ou então todo o campo, o autor do incêndio pagará indenização pelos danos. Se um homem confiar dinheiro ou objetos à guarda de outro, e esses forem roubados na casa desse último, o ladrão, uma vez descoberto, restituirá o dobro. Se o ladrão não for descoberto, o dono da casa se apresentará diante de Deus para jurar que ele não pôs a mão sobre os bens do próximo. Em toda questão fraudulenta, quer se trate de um boi, de um jumento, de uma ovelha ou de uma veste, quer se trate de qualquer outro objeto perdido, do qual se dirá, esta é a coisa ou litígio entre as duas partes, irá diante de Deus, e aquele que Deus declarar culpado, restituirá o dobro ao seu próximo. Se um homem confiar à guarda de outro um boi, uma ovelha ou um animal qualquer, e esse morrer, ou qualquer membro, ou for roubado sem que haja testemunha, o juramento do Senhor intervirá entre as duas partes, para que se saiba se o responsável pela guarda do animal não pôs a mão sobre o bem do seu próximo. O proprietário aceitará esse juramento, sem que haja restituição. Se o animal foi roubado de sua casa, ele indenizará o proprietário. Se foi dilacerado por uma fera, atrará como testemunho e não terá de pagar pelo animal dilacerado. Se um homem emprestar a outro um animal, e este quebrar um membro ou morrer na ausência do seu proprietário, terá de haver indenização. Se o proprietário estiver presente, não haverá indenização. Se o animal tiver sido alugado, o preço do aluguel bastará. Se um homem seduzir uma virgem que não é noiva e dormir com ela, pagará o seu dote e a desposará. Se o pai recusar ceder-lhe, pagará em dinheiro o valor do dote das virgens. Não deixarás viver uma feiticeira. Quem tiver comércio com um animal será morto. Aquele que oferecer sacrifícios a outros deuses fora do Senhor será votado ao interdito. Não maltratarás o estrangeiro e não o oprimirás, porque foste estrangeiro no Egito. Não prejudicareis a viúva e o órfão. Se os prejudicardes, eles clamarão a mim, e eu os ouvirei. Minha cólera se inflamará, e vos farei perecer pela espada. Vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Se emprestardes dinheiro a alguém do meu povo, ao pobre que está contigo, não lhe serás como um credor, não lhe exigirás juros. Se tomares como penhor o manto de teu próximo, tu o devolverás a ele antes do pôr do sol, porque
é a única cobertura, é a veste com que cobre sua nudez. Com que dormirá ele? Se me invocasse, eu o ouviria, porque eu sou misericordioso. Não amaldiçoarás Deus, não amaldiçoarás um príncipe do teu povo. Não tardarás a oferecer-me as primícias de tua colheita e de tua vindima. Tu me darás o primogênito dos teus filhos. Da mesma forma, fará com que o primogênito de tua vaca e de tua ovelha. Da mesma forma farás com o primogênito de tua vaca e de tua ovelha. Ficarás 7 dias com sua mãe, e no 8º dia tu o entregarás a mim. Vós sereis para mim homens consagrados. Não comereis carnes de um animal dilacerado no campo. Vós os jogareis aos cães. Gente, veja bem. Para existir uma sociedade, o que precisa acontecer? O que precisa ter? Leis. Não pode existir uma sociedade sem leis, né? Por exemplo, eu fui esses tempos atrás a um país no Oriente Médio, não vou dizer o nome do país, né, por questões éticas mesmo. Mas, gente, pensa num país, nós não somos exemplo de limpeza no Brasil, né? Mas um país sujo, um país desorganizado. Por exemplo, não tinha semáforo. Aí tinha como se fosse uma rotatória aqui no Brasil, e tinha 4 ruas que desembocavam nessa rotatória. As 4 entravam, os carros das 4 entravam ao mesmo tempo, todo mundo ficava buzinando e ninguém andava. E para eles era normal. Não tinha ordem, não tinha semáforo. É um caos. Lugar sem ordem é um caos. Eu fui a um país uma vez, um continente bem também pobre e tal, que o povo não tinha noção de higiene. Todo mundo aquele cheiro ruim, não tem noção. Outro lugar que eu fui, o pessoal não tem noção de fila. Você está na fila esperando a meia hora, a pessoa chega e entra na sua frente. Você olha para ela como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque a lei, ela traz ordem, né? Traz organização. A vida se torna insuportável sem leis de trânsito, imagina. Você passa no verde, o outro no vermelho. Quanta gente não vai morrer? Sem leis sanitárias, sem lei de respeitar o próximo. Por exemplo, eu não posso entrar na casa do outro que eu nunca vi, abrir a geladeira, ou sair com a esposa dele, forçada, amarra. Não. Existem leis. Então Deus está criando um povo, Ele está dando leis. Algumas difíceis para a gente entender, mas como eu disse, às vezes, para aquele homem rústico daquela época, ele não podia explicar muito, né? Tá falando, naquela época eles eram criadores de bois, de animais, então tá falando, olha, se você roubar o animal do seu companheiro, se você danificar, se você emprestar, você vai agir assim, você vai agir assado, porque isso na época, gente, dava morte, entendeu? Dava morte. Então ele tá falando, vocês são um povo diferente, vocês vão ter uma lei para criar vocês. Eu amo tanto vocês que eu criei uma lei. Por quê? Porque o povo era muito bruto, era animalizado o negócio, né? Tá falando sobre o ladrão, tá falando também umas coisas bem bonitas. Olha, como eu disse, os deuses no mundo, disse ontem, se não me engano, no mundo greco-romano, né, egípcio, antigo, eles eram poderosos, eles usurpavam os homens, eles estupravam as mulheres. Não tinha Deus bom e misericordioso, mas aqui Deus está falando, olha, se você pegar a roupa do seu amigo, devolve, porque ele vai passar frio, vai clamar a mim, eu sou misericordioso e vou vingá-lo, vou cuidar do pobre, vou cuidar do fraco. Tá falando aqui, né? Se você abusar de uma virgem, sair com ela, você tem, ou você casa ou você paga pro pai dela, restitui. Ou seja, naquela época eles usavam as mulheres, né? Então, Deus, para os padrões da época, ele está elevando a cultura assim, ensinando o povo, não é assim, não é bagunçado. Falando também, olha, aquele que oferecer sacrifício a outros deuses não pode, não oprima o estrangeiro, porque você foi estrangeiro no Egito. Não prejudiques o órfão, a viúva e o órfão, né? Senão eles vão, se você os prejudicares, eles vão clamar a mim e eu vou ouvi-los. E a minha cólera vai se inflamar. E eu te farei perecer, né? E a sua mulher vai ficar viúva. Olha só, Deus se colocando do lado do pobre. Não existia nenhum Deus que fazia isso. Versículo 24, se você emprestar dinheiro a alguém do povo, ao pobre, não seja como um credor, não cobre juro do pobre. Olha só, nenhum Deus falava isso antes. Então, isso aqui foi, do ponto de vista moral, religioso, civil, um avanço tremendo para os padrões da época, né? Vamos ler então, gente, Levítico 15. O Senhor disse a Arão: dize aos israelitas o seguinte: todo homem que tem gonorreia será por isso mesmo impuro. A impureza está no fluxo, quer sua carne deixe de correr o fluxo ou retenha a impureza. Qualquer cama em que se deitar aquele que tem gonorreia, bem como qualquer cadeira em que ele se sentar, será impura. Quem tocar sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde.
Quem sentar sobre a cadeira onde esteve um homem atacado de gonorreia, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar o corpo desse homem deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Se um homem que tiver gonorreia cuspir sobre um homem puro, esse deverá lavar suas vestes, tomar banho em água e ficará impuro até a tarde. Qualquer cela que tiver montado aquele que tiver gonorreia será impuro. Todo aquele que tocar em alguma coisa que tenha estado debaixo dele, ficará impuro até a tarde. Quem transportar alguma dessas coisas lavará suas vestes, se banhará em água e ficará impuro até a tarde. Aquele que for tocado pelo homem que tiver gonorreia, antes de ter este lavado as mãos em água, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Todo recipiente de terra tocado por esse homem será quebrado, e todo vaso de madeira será lavado com água. Quando se tiver purificado aquele que tem gonorreia, contará 7 dias para a sua purificação. Lavará suas vestes e se banhará em água corrente e será puro. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e se apresentará diante do Senhor à entrada de sua tenda de reunião e entregará ao sacerdote, que os oferecerá em um sacrifício pelo pecado e outro em holocausto. Fará expiação ao Senhor em seu favor por causa do seu fluxo. O homem que tiver um derramamento seminal lavará em água todo o seu corpo, mas ficará impuro até a tarde. Toda veste, toda pele sobre as quais cair o sêmen, serão lavadas com água e ficarão impuras até a tarde. Se uma mulher dormiu com esse homem, ela se lavará na mesma água que ele e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver seu fluxo de sangue, ficará impura durante 7 dias. Qualquer um que a tocar será impuro até a tarde. Todo móvel que ela se deitar durante a sua impureza será impuro. Igualmente aquele em que ela se sentar. Quem tocar a sua cama deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um móvel onde ela se tiver sentado deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Aquele que tocar em um objeto encontrado na sua cama ou no móvel onde ela se sentou será impuro até a tarde. Se alguém dormir com ela e for tocado por sua impureza, será impuro durante 7 dias, e toda a cama na qual se deitar será impura. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue durante vários dias, fora do tempo normal, ou se o fluxo se prolongar além do tempo de sua impureza, ela será impura durante todo o tempo desse fluxo, como se estivesse no tempo de sua impureza. A cama na qual dormir, enquanto durar a hemorragia, e o móvel em que se sentar ficarão impuros, como no tempo do fluxo. Qualquer um que os tocar será impuro, deverá lavar suas vestes, tomar banho e ficará impuro até a tarde. Quando ela estiver curada de seu fluxo, contará 7 dias e depois será pura. No 8º dia tomará 2 rolas ou 2 pombinhos e os trará ao sacerdote à entrada da tenda da reunião. O sacerdote oferecerá um deles em sacrifício pelo pecado e outro em holocausto, e fará em seu favor a expiação diante do Senhor por causa do fluxo de sua impureza. É assim que ajudareis os israelitas a se purificarem de suas imundícias, para que não morram por ter contaminado o meu tabernáculo que está no meio deles. Essa é a lei relativa ao homem que tem gonorreia ou que é manchado pelo fluxo seminal, e relativa à mulher no tempo de sua menstruação, ou toda pessoa, seja homem ou mulher, atingida por um fluxo, relativa ao homem que dormir com uma mulher impura. Gente, o padre já falou um pouquinho sobre as leis de impureza, né? Sobre o porquê que eram também leis com conotações sanitárias, né? O homem com gonorreia, ele pode facilmente... hoje a gente sabe que existem as doenças sexualmente transmissíveis. Naquela época os padrões de higiene, como eu já falei, eram bem frágeis, e a mulher também na sua menstruação era de alguma forma protegida, né? Não era obrigada a estar acessível ao homem a todo momento. Então, isso tem a ver também com a pureza do templo, né? A santificação. Se tinha uma noção que o sangue representava a vida, né?
Então não se podia brincar com o sangue, era algo também de uma conotação sagrada. Que desça sobre você, sobre o seu dia, a bênção do Senhor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Lembrando que você é convidado a ler o Salmo 76, tá? E não esquece de partilhar com o seu parceiro aí de estudo. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. 23º dia do nosso podcast diário Bíblia em um ano, leia a Bíblia inteira comigo em um ano aqui no meu canal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje leremos Êxodo 23, Levítico 16 e Salmo 77, um desses três. Claro, muito possivelmente o Salmo ou o Levítico eu vou deixar como leitura complementar, suplementar aí para você ler depois. Olha, estou muito feliz de ter você aqui participando desse podcast, é um desafio, né, gente? 365 dias mergulhando na Bíblia, lendo. Às vezes o que vai tocar você, eu tenho consciência, nem é a minha explicação, mas é o levar você ao contato com a palavra, né? Que talvez você não estava acostumado a ter, ou as explicações também que vão trazer sentido para você, para algumas coisas que, sobretudo do Antigo Testamento, pareciam obscuras, né? Estou muito feliz, viu, de poder fazer esse itinerário com você e convide mais pessoas, tá? Para verem fazer esse itinerário, esse podcast diário conosco, Bíblia em um ano. Copie aqui o link desse vídeo, manda para os seus grupos de WhatsApp, compartilha com mais pessoas. Faça esse grupos de estudo bíblico e chame pessoas para participar desses grupos. Sabe, às vezes até pessoa que não é tão assim de caminhada, às vezes ela se envolve, a Bíblia é a palavra de Deus, gente, vai falando com as pessoas, a gente tem que colocar as pessoas em acesso, né, dar acesso às pessoas à palavra de Deus, à revelação de Deus. 41º episódio, então quero acolher você e vamos ler Êxodo 23, depois Levítico 16. Não levantarás um boato falso, não darás tua mão ao perverso para levantar um falso testemunho. Não seguirás um mau exemplo da multidão. Não deporás num processo metendo-te ao lado da maioria de maneira a perverter a justiça. Não favorecerás tampouco sobre o pobre em seu processo. Se encontrares o boi do teu inimigo, ou o seu jumento desgarrado, faze-os retornar a ele. Se vires o jumento do teu inimigo caindo sob a carga, guarda-te de passar adiante, ajuda-o a descarregar. Não atentarás contra o direito do pobre em sua causa. Abstente de toda palavra mentirosa. Não matarás o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Não aceitarás presentes, porque os presentes cegam aqueles que veem claro e perdem as causas justas. Não oprimirás o estrangeiro, conheceis o que sente o estrangeiro, vós que fostes no Egito. Durante 6 anos semearás a terra e recolherás o produto, mas no 7º ano a deixarás descansar. Os pobres do teu povo comerão o seu produto, e os animais selvagens comerão o resto. Farás o mesmo com a tua vinha e o teu olival. Durante 6 dias farás o teu trabalho, mas no 7º descansarás para que descansem o teu boi e o teu jumento, e respirem o filho de tua escrava e o estrangeiro. Observareis tudo o que vos disse. Não pronunciareis o nome de outros deuses, que o seu nome não se ouça em tua boca. 3 vezes por ano celebrarás uma festa em minha honra. Observarás a festa dos pães ázimos durante 7 dias, no mês das espigas, como fixei.
Comerás pães sem fermento, foi nesse mês que saíste do Egito. Não se apresentará ninguém diante de mim com as mãos vazias. Depois haverá a festa da ceifa, das primícias do teu trabalho, do que semeaste nos campos, e a festa da colheita, no fim do ano, quando recolheres nos campos os frutos do teu trabalho. 3 vezes por ano, todo indivíduo do sexo masculino se apresentará diante do Senhor. Quando me sacrificares uma vítima, não oferecerás o seu sangue com pão fermentado, e a gordura de minha festa não será guardada a noite toda até a manhã do dia seguinte. Trarás à casa do Senhor, teu Deus, as primícias dos primeiros produtos de tua terra. Não cozerás um cabrito no leite de sua mãe. Vou enviar um anjo adiante de ti, para te proteger no caminho e para te conduzir ao lugar que te preparei. Esteja de sobreaviso em sua presença e ouve o que ele diz. Não lhe resistas, pois ele não perdoará tua falta, porque meu nome está nele. Mas se lhe obedeceres pontualmente, se fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Porque meu anjo marchará diante de ti e te conduzirá entre os amorreus, os heteus, os ferezeus, os cananeus, os heveus e os jebuseus, que exterminarei. Não adorarás os seus deuses, não lhes prestarás culto, imitando as práticas desses povos, mas derrubarás os seus deuses e farás em pedaços suas estelas. Prestarás culto ao Senhor teu Deus, que abençoará teu pão e tua água, e te preservarei da enfermidade. Não haverá em tua terra nem mulher que aborta, nem mulher estéril. Completarei o número dos teus dias. Enviarei diante de ti o meu terror, e semearei pânico em todos os povos entre os quais chegares, e porei todos os teus inimigos em fuga diante de ti. Mandarei vespas diante de ti, que expulsarão para longe de tua face os heveus, os cananeus e os heteus. Não os expulsarei em um só ano, para que a terra não se torne um deserto e se multipliquem contra ti as feras do campo. Eu os expulsarei progressivamente diante de ti, até que tenhas te multiplicados o bastante para ocupar todo o país. Os limites que te fixei vão do Mar Vermelho ao Mar dos Filisteus, e desde o deserto até o Eufrates, porque entregarei em tuas mãos os habitantes dessa terra, e os expulsarei diante de ti. Não farás aliança nem com eles, nem com seus deuses. Eles não residirão na tua terra, para que não te façam pecar contra mim, para que, prestando um culto aos seus deuses, não sejam presos no laço. Olha, muita coisa a gente pode aprender desse capítulo hoje aqui, né, de Êxodo 23. Vou terminar aqui com o final, né? Deus está dizendo que vai exterminar, pode parecer por nossa sensibilidade moderna, né? As nações que estão ali do lado, para os israelitas não se misturarem, porque Deus estava fazendo surgir um povo novo, né? Gente, é um juízo que está sendo trazido, né, de Deus sobre esses povos vizinhos ali. Eles sacrificavam os próprios filhos para os deuses pagãos. Eles tinham práticas abomináveis por muitos séculos, né? Então, é como se um juízo viesse sobre eles, como veio sobre Sodoma e Gomorra. E o povo de Deus que está sendo formado para ser santo vai assumir essa terra, né, essa região. Muitos são os ensinamentos dessa passagem, mas eu quero ressaltar alguns. Sabe que eu repito o que eu disse ontem? Uma das coisas que chama atenção é que os israelitas são ordenados por Deus, né, a serem justos, né, lidando com os pobres, não é? E nós, como cristãos, somos chamados também a servir os pobres, né, e ter um comprometimento com a justiça em favor dos pobres. As leis aqui de Deus são sobre justiça, restituição, mas também sobre uma vida harmoniosa, né, para que todos respeitassem um ao outro, né? Ele reconhece que é necessário uma ordem, como eu falava ontem, que Deus também estabeleceu, né, as principais festas, né, dos judeus. Interessante, Deus ele amou tanto esse povo que ele preparou, ele nos ama tanto que ele nos ensina até o jeito de celebrar. Antes de falar das festas,
Ele falou do sábado, né, a importância de descansar, deixar a terra descansar depois de 7 anos, deixar o escravo descansar no sábado. Naquela época não tinha dessa, gente. Escravo trabalhava de domingo a domingo. Então, as leis são muito modernas e muito à frente do tempo para a época, né? Que traziam justiça, que traziam descanso, que traziam dignidade, né? Para aquela época. Então, Deus está falando ali das festas, as grandes festas. A festa da Páscoa, né? Ou a Pessar, né? A festa de Pentecoste, que é a festa das colheitas, né? De 50 dias depois da Páscoa, e a festa dos tabernáculos, né? A quarta festa é Yom Kippur, né? Que é o dia do grande perdão, né? O povo jejua e lembra os seus pecados e pede perdão a Deus, né? Nesse dia era interessante do Yom Kippur, né? Que o sumo sacerdote ele pegava um cordeiro, né? Que era chamado ali o bode expiatório. Eu expliquei esses dias atrás, né? Ele colocava a mão sobre a cabeça do bode, né? E declarava todos os pecados dos israelitas sobre esse bode. E esse bode ia carregar todos os pecados do povo e ia ser jogado no deserto para morrer no deserto, levando os pecados juntos. Interessante, né? É interessante notar aquilo que Paulo falou mesmo aos romanos, né? Que a lei foi um pedagogo preparando para Jesus, né? A lei foi educando o povo, foi trazendo o conceito de justiça, foi trazendo o conceito de verdade, oração, festa, celebração, preparando para Jesus, né? Você vê que as formas de adoração dos israelitas, elas preparavam, se você for analisar, concretamente para o sacrifício da missa, né? Jesus é o Cordeiro de Deus, enviado para morrer, para carregando os pecados do povo, né? Como esse bode, esse cordeiro expiatório, né? Na Eucaristia, o sacerdote oferece o grande sacrifício ali, né? Cordeiro de Deus, favor do povo, né? Outra coisa a gente vê aqui, a palavra dizendo, olha,
Se afasta da palavra mentirosa, não aceita presente, porque eles cegam, não te deixam ver o que é justo, né? Olha que interessante, não oprima o estrangeiro. Outra coisa que me chamou bem a atenção, ó, faz os pobres descansar, deixa a terra para o pobre pegar a comida, né? O resto ali, ó, se você encontrar o boi do teu inimigo ou o jumento desgarrado, faz-os retornar a ele. Não existia isso na época, gente. Se ajudar o inimigo. Se vires o jumento do teu inimigo caindo sob a carga, guarda-te de passar adiante, ajuda a descarregar a carga. Olha só, era justiça e também tinha muita misericórdia aqui. Tudo isso preparou para Jesus. Como eu disse, para a época, foi um avanço muito, muito grande, né? E Deus sempre ordenou, né? Não adorar outros deuses. A idolatria é o grande pecado. Não invocar outras forças, outros espíritos, né? Grande pecado. E até hoje. E hoje eu vou deixar como tarefa para você ler depois Levítico 16, tá? Que fala também sobre a roupa do sacerdote, como o sacerdote tinha que oferecer o sacrifício. Muitos dos paramentos do padre, sabe, estola, casula, tem sua raiz também no Antigo Testamento, nas leis que foram dadas, né, com relação ao culto. E cada roupa que o padre usa, saiba disso, tem um sentido bem profundo. Mas eu falo sobre isso um outro dia. Salmo 77, você lê depois Levítico 16. Hino de Asaf, escuta, ó meu povo, minha doutrina. As palavras de minha boca presta atenção. Abrirei os lábios, pronunciarei sentenças, desvendarei os mistérios das origens. O que ouvimos e aprendemos através de nossos pais, nada ocultaremos aos seus filhos, narrando à geração futura os louvores do Senhor, seu poder e suas obras grandiosas. Ele promulgou uma lei para Jacó, instituiu a legislação de Israel, para que aquilo que confiara a nossos pais, eles o transmitissem aos seus filhos, a fim de que a nova geração conhecesse e os filhos que lhes nascessem pudessem também contar aos seus. Aprenderiam assim a pôr em Deus sua esperança, a não esquecer as divinas obras, a observar suas leis, e a não se tornar como seus pais, geração rebelde e contumaz, de coração desviado, de espírito infiel a Deus. Os filhos de Efraim, hábeis no arco, voltaram as costas no dia do combate. Não guardavam a divina aliança, recusaram observar a lei. Eles esqueceram suas obras e as maravilhas operadas ante seus olhos. Em presença de seus pais, ainda em terras do Egito, ele fez grandes prodígios nas planícies de Tânis. O mar foi dividido para lhes dar passagem, represando as águas, verticais como um dique. De dia ele os conduziu por trás de uma nuvem, à noite ao clarão de uma flama. Rochedos fendidos por ele no deserto, com torrentes de água, os dessedentara. Da pedra fizera jorrar regatos e fluir água como rios. Entretanto, continuaram a pecar contra ele e a se revoltar contra o Altíssimo no deserto. Provocaram o Senhor em seus corações, reclamando iguarias de suas preferências. E falaram contra Deus. Deus será capaz de nos servir uma mesa no deserto? Eis que feriu a rocha para fazer jorrar dela águas em torrentes. Mas poderia ele nos dar pão e preparar carne para o seu povo? O Senhor ouviu e se irritou, sua cólera se acendeu contra Jacó, e sua ira se desencadeou contra Israel, porque não tiveram fé em Deus, nem confiaram em seu auxílio. Contudo, ele ordenou as nuvens do alto e abriu as portas do céu. Fez chover maná para saciá-los. Deu-lhes o trigo do céu. Pôde o homem comer o pão dos fortes, e lhes mandou víveres em abundância. Depois fez soprar no céu o vento leste. Seu poder levantou o vento sul. Fez chover carnes, então como poeira, numerosas aves como areias do mar, as quais caíram em seus acampamentos ao redor de suas tendas. Delas comeram até se fartarem, satisfazerem os seus desejos, mas apenas o apetite saciaram, estando-lhes na boca ainda o alimento. Desencadeia-se contra eles a cólera divina, fazendo perecer a sua elite e mostrando a juventude de Israel.
Malgrado tudo isso, persistiram em pecar. Não se deixaram persuadir por seus prodígios. Então Deus pôs súbito termo a seus dias, e seus anos tiveram um repentino fim. Quando os feria, eles os procuravam e de novo se voltavam para Deus. E se lembravam que Deus era o seu rochedo e que o Altíssimo lhes era o Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Li aqui uma parte do Salmo 76, quase todo, né? Mas só para te dar uma noção, ele está fazendo uma memória de tudo que foi vivido no deserto, no Egito, né? Nessa parte do deserto. Então é muito interessante para a gente lê-lo aqui. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Senhor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abençoadíssimo dia para você. E olha, se você está chegando hoje, comece a partir de hoje, você vai depois assistindo gradativa e retroativamente os episódios anteriores, mas vem fazer parte, vamos mergulhar na Bíblia, vamos conhecer. Gente, os benefícios vão ser enormes. Você vai chegar no próximo ano com uma espiritualidade, uma fé com valores bem mais fundamentados, mais sábios, tenha certeza. É tudo isso que a palavra acrescenta a você. Deus abençoe. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano. Vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família. A 42º episódio do nosso podcast diário, Bíblia em um ano, aqui no meu canal, Padre Adriano Zandoná, canal no YouTube. Deus abençoe, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você é novo, nova, não faz parte da nossa família, se inscreva agora no canal. Ativa aí o sininho das notificações para você saber quando entrarem coisas novas. Deixa já seu joinha, seu like, sua curtida nesse vídeo também para ajudar o Padre a evangelizar. Gente, eu peço isso porque só assim o YouTube, essa plataforma, vai mostrar esse conteúdo, essa palavra de Deus para mais pessoas. É assim que funciona. Então nós que somos criadores de conteúdo, somos muitas vezes obrigados a pedir essas coisas, né? Então veja bem, gente, eu quero também alertar que tem muita gente, algumas pessoas, sobretudo um pessoal da Nigéria, que criou páginas no YouTube no meu nome, que não são minhas, que estão pedindo dinheiro para um suposto orfanato. É fake, denuncia essa página. Eu não peço dinheiro para nada, a não ser para as coisas da Canção Nova, para a manutenção da evangelização da Canção Nova, para as campanhas da Canção Nova, tá bom? Hoje Êxodo 24, Levítico 17 e 18 e o Salmo 78. Vamos começar então com Êxodo 24. Deus disse a Moisés: sobe para o Senhor com Arão, Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e prostrai-vos à distância. Só Moisés se aproximará do Senhor, e não os outros, e o povo subirá com ele. Moisés veio referir ao povo todas as palavras do Senhor e todas as suas leis. E o povo inteiro respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. No dia seguinte de manhã, edificou um altar ao pé da montanha, levantou estelas para as 12 tribos de Israel. Enviou jovens dentre os israelitas, os quais ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor, e imolaram touros em sacrifícios pacíficos. Moisés tomou a metade do sangue para colocá-lo em bacias, e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e seremos obedientes. Moisés tomou o sangue para aspergir com ele o povo. Eis, disse ele, o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, conforme tudo o que foi dito. Moisés subiu com Arão, Nadab e Abiú e 70 anciãos de Israel. Eles viram o Deus de Israel,
Sob os seus pés havia como um lajeado de safiras transparentes, tão límpido quanto o próprio céu. Sobre os eleitos dos israelitas, Deus estendeu a mão. Viram Deus e depois comeram e beberam. O Senhor disse a Moisés: sobe para o monte, ficarás ali para que eu te dê as tábuas de pedra, a lei e as ordenações que escrevi para a sua instrução. Moisés levantou-se com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: esperai-nos aqui até que voltemos. Tendes convosco a Arão e Ur. Se alguém tiver um litígio, se dirigirá a eles. Moisés subiu ao monte. A nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, que ficou envolvido na nuvem durante 6 dias. No 7º dia o Senhor chamou Moisés no seio da nuvem. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor tinha o aspecto de um fogo consumidor sobre o cume do monte. Moisés penetrou na nuvem e subiu a montanha. Ficou ali 40 dias e 40 noites. Veja bem, Êxodo 24, nós percebemos a ratificação da aliança, né? Deus fez uma aliança com o povo e falou: olha, vocês vão ter que viver isso, isso e isso para corresponder a essa aliança. Vocês aceitam? Essas são as minhas leis. E o povo disse: sim, nós aceitamos. Então, quando um povo faz uma aliança, gente, essa aliança com Deus, ou com o mal, com o demônio, que seja, ela repercute na descendência de quem fez a aliança. Por isso que a gente tem uma autoridade espiritual muito grande e a gente tem que pensar nas coisas que a gente faz. Existem as consequências espirituais que ficam para os nossos descendentes. Você já percebeu que tem famílias nas quais o avô bebe, o bisavô bebia, o pai bebe, o filho bebe, todos traem, ou tem linhagem de família que parece que tem uma tendência ao suicídio. Às vezes se faz uma aliança com o mal ou com Deus, e essa aliança perpetua-se sobre as gerações. Então, se na sua linhagem de família foi feita uma aliança com o mal, você precisa ser ali um Moisés, né? Para rezar, converter-se, buscar a Deus, fazer oração de renúncia para que essas consequências espirituais negativas sejam quebradas. Mas também a gente vê que o povo aceitou a aliança com Deus, né? Por isso que Deus foi tão duro depois com os descendentes deles, dizendo: olha, vocês são meu povo, vocês disseram sim. Vocês disseram, nós obedeceremos livremente. Então agora que vocês estão desobedecendo a aliança que foi ratificada entre nós, eu vou punir vocês, vai haver consequências, porque vocês livremente disseram sim. E o pacto foi ratificado pelo sangue ali, né, que Moisés aspergiu depois. Todo pacto no Antigo Testamento era selado com sangue, né? Vamos ler agora Levítico 17 e 18. O Senhor disse a Moisés: dize a Arão e a seus filhos e a todos os israelitas o seguinte: eis as ordens do Senhor. Todo israelita que imolar um boi, uma ovelha ou uma cabra, num acampamento ou fora dele, sem apresentá-lo à entrada da tenda da reunião, para oferecê-lo ao Senhor diante do seu tabernáculo, será réu do sangue oferecido. Derramou sangue e será cortado do meio do povo. Por isso os israelitas, em lugar de oferecerem os seus sacrifícios no campo, apresentarão as vítimas ao sacerdote, diante do Senhor, à entrada da tenda da reunião, e as oferecerão ao Senhor em sacrifício pacífico. O sacerdote derramará o seu sangue sobre o altar do Senhor, à entrada da tenda da reunião, e queimará a gordura em odor agradável ao Senhor. Nunca mais oferecerão seus sacrifícios aos demônios, com os quais se prostituem. Essa será para eles uma lei perpétua de geração em geração. Dize-lhes ainda: todo israelita ou todo estrangeiro que habita no meio deles e que oferecer um holocausto ou outro sacrifício, sem levar a vítima à entrada da tenda da reunião para sacrificá-la ao Senhor, será cortado do meio do seu povo. A todo israelita ou a todo estrangeiro que habita no meio deles e que comer qualquer espécie de sangue, voltarei a minha face contra ele e o exterminarei do meio do meu povo. Pois a alma da carne está no sangue, e dei-vos esse sangue para o altar, a fim de que ele sirva de expiação por vossas almas.
porque é pela alma que o sangue espia. Eis porque eu disse aos israelitas: ninguém dentre vós comerá sangue, nenhum estrangeiro que habita no meio de vós. Se um israelita ou estrangeiro que habita no meio deles capturar na caça um animal ou um pássaro que se possa comer, derramará o seu sangue e o cobrirá com terra. Porque a alma de toda a carne é o seu sangue, que é a sua alma. Eis porque eu disse aos israelitas: não comereis sangue de animal algum, porque a alma de toda a carne é o seu sangue, quem o comer será eliminado. Toda pessoa, natural ou estrangeira, que comer um animal morto ou dilacerado, deverá lavar suas vestes, tomar banho, e ficará impura até a tarde, e depois será pura. Mas se não se lavar as vestes e o corpo, levará sobre si a sua iniquidade. Levítico 18. O Senhor disse a Moisés: dize aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor vosso Deus. Não procedereis conforme os costumes do Egito, onde habitastes, ou de Canaã, onde vos conduzi. Não seguireis seus costumes. Praticarei meus preceitos, observarei minhas leis, e a elas obedecereis. Eu sou o Senhor vosso Deus. Observareis meus preceitos e minhas leis, pois o homem que o observar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Nenhum de vós se achegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir sua nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez do teu pai, nem a da tua mãe. Ela é tua mãe. Não descobrirás tua nudez. Não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. É a nudez do teu pai. Nem a de tua irmã, filha de teu pai ou de tua mãe, nascida na casa ou fora dela. Não descobrirás a nudez da filha de teu filho, ou da filha de tua filha, porque é tua nudez. Nem a da filha da mulher do teu pai, nascida de teu pai, é tua irmã. Não descobrirás a nudez da irmã de teu pai, ela é da mesma carne que teu pai. Nem a da irmã de tua mãe, porque ela é da mesma carne que tua mãe. Não descobrirás a nudez do irmão do teu pai, aproximando-te de sua mulher, é tua tia. Não descobrirás a nudez de tua nora, é a mulher do teu filho. Não descobrirás, pois, a sua nudez. Nem a da mulher do teu irmão, é a nudez do teu irmão. Não descobrirás a nudez de uma mulher e de sua filha, e não tomarás a filha do seu filho, nem a filha da sua filha, para descobrir sua nudez. Elas são tuas próximas parentas, e isso seria um crime. Não tomarás a irmã de tua mulher, de modo que lhe seja um rival, descobrindo sua nudez com a de tua mulher durante sua vida. Não te achegarás a uma mulher durante a sua menstruação para descobrir sua nudez. Não dormirás com a mulher do teu próximo, contaminando-te com ela. Não darás nenhum de teus filhos para ser sacrificado ao deus Moloque, e não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Não te deitarás com um homem como se fosse uma mulher. Isso é uma abominação. Não te deitarás com animal algum, para não te contaminares com ele. Uma mulher não se prostituirá com um animal. Isso é uma abominação. Não vos contaminareis com nenhuma dessas coisas, porque é assim que se contaminaram as nações que vou expulsar diante de vós. A terra está contaminada. Punirei as suas iniquidades, e a terra vomitará seus habitantes. Vós, porém, observareis minhas leis e minhas ordens, e não cometereis nenhuma dessas abominações. Tanto o aborígene como o estrangeiro que habita no meio de vós. Porque todas essas abominações cometeram os habitantes das terras que vos precederam, e a terra está manchada. Desse modo a terra não vos vomitará, por havê-la contaminado, como vomitou os povos que a habitam antes de vós. Todos aqueles com efeito que cometerem qualquer dessas abominações serão cortados do meio do meu povo. Guardarei, pois, os meus mandamentos, e não seguireis nenhum dos costumes abomináveis
que se praticaram antes de vós, e não vos contaminareis por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Veja bem, gente, Deus está dando mandamentos muito concretos aqui com relação à conduta sexual também, né? Sobretudo nesse último capítulo, porque ele está falando, essas terras lá do Egito, e aí onde eles iam assumir, né, a terra de Canaã, antes deles chegarem, gente, era um bacanal. Era pai saindo com filha, era irmão saindo, vivendo a sexualidade com o irmão, né? Era uma depravação só. E Deus está dizendo, olha, eu vou destruir essas nações por causa dessa abominação, né? Dessa abominação, que não tinha limite. Era sexo com animal, era sexo com tudo. Como dizia o Fyodor Dostoiévski, né, naquele livro dos Irmãos Karamazov, tem uma frase lá que o Ivan, né, que é um dos inquisidores, ele diz assim, né? Se Deus não existe, tudo é permitido, né? Se as pessoas tiram Deus da sociedade, da vida delas, tiram a lei de Deus, tudo é permitido, vira um bacanal, né? Vira um bacanal, era isso que acontecia lá. Então Deus disse, vocês são diferentes, vocês não vão viver isso. Ou seja, não é para você ver a nudez da sua neta, ou da sua sobrinha, ou da sua tia, não é para ter relação entre parentes, é para respeitar. A mulher menstruada é para respeitar, não é? Não descobrirás, não, porque infelizmente vira um bacanal. Gente, a sexualidade é linda, é um instinto que Deus colocou para a preservação da espécie, né? Só que Deus deu essas leis morais porque se a sexualidade não é integrada e não é educada, elevada pelo amor, né? Como dizia aquele documento da igreja, Sexualidade Humana, Verdade e Significado, do Pontifício Conselho para as Famílias, fantástico, ela se torna animal, né? Naquela época eles faziam sexo com animal, com parente, com irmão, era uma confusão. Deus disse, não, vocês não vão ser assim, sabe? Então Deus deu essas leis morais do Levítico, né? Antes ele falou, né, que o sangue era a confirmação da aliança, e ele disse, olha, vocês vão viver diferente, vocês vão respeitar um ao outro, né? Essas leis, olha só, não te achegarás à mulher durante a menstruação, não dormirás com a mulher do teu próximo, não darás a nenhum dos seus filhos a ser sacrificado ao deus Moloque, porque lá eles matavam os filhos, né? Versículo 22, ele falando para o homem, né? Não te deitarás com um outro homem como se fosse uma mulher, isso é uma abominação. É a Bíblia dizendo, né? Como Deus criou as coisas, como Ele quer que seja. Não te deitarás com animal algum. A mulher não se prostituirá com animal, não contamineis com nenhuma dessas coisas. A terra está contaminada, por isso eu vou punir as iniquidades dessa terra. Você vê, a gente leu no começo aqui da nossa série, né? A questão de Sodoma e Gomorra, que foi destruído por causa da imensa depravação sexual que existia ali, gente. Sabe? Eles queriam estuprar os anjos que foram na casa de Ló, você tem noção. Então Deus está sendo firme, sabe? Pra gente lutar para viver a pureza, para não deixar viver esse bacanal, porque isso não é da vontade de Deus. Olha, nós estamos aqui no capítulo das leis morais, né? E é importante entender que no Levítico, em todo o Antigo Testamento, existem 3 tipos de leis, né? As leis que governam a sociedade, as leis particulares do reino de Israel e as leis referentes à maneira certa de se adorar. Desculpa, são 4 tipos de leis. Primeiro, as leis para governarem a sociedade, as leis que são só para o reino de Israel, particulares, as leis referentes à maneira certa de adorar a Deus e as leis referentes à moral, né? As leis de moralidade. Então, veja bem, isso aqui não é preconceito, não é nada, é a palavra de Deus, gente, é a lei de Deus, né? Então eu sei que existem muitas coisas em curso na nossa sociedade, eu não estou, assim, atacando ninguém, mas é a palavra de Deus. Eu não posso mudar o que está escrito na Bíblia, né? Olha, as leis sexuais, elas têm a ver também com a separação, né? Do povo de Deus das outras nações que viviam esse bacanal, né? E Deus nos dá esses mandamentos, desculpa, gente, porque Ele nos ama, não porque Ele quer roubar a nossa liberdade, porque Ele nos quer bem, nos quer felizes, nos quer preservar de muitos males que vêm dessas práticas todas, né? Você vê o Império Romano, era fortíssimo, ele foi destruído por causa da depravação moral. O Império começa a ser destruído quando vira um bacanal, sabe? E a família também. Tarefinha, Salmo 78. Escreva aqui nos comentários o que você entendeu do evangelho, da leitura, né, da explicação, o que ficou forte para você. Gente, eu não estou acrescentando nada, eu estou lendo na íntegra, né, o que a lei de Deus está trazendo, que a palavra traz, tá bom? Que Deus sobre você e o seu dia, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Pedimos o Espírito Santo, nos dê o entendimento de tudo que ouvimos aqui, nos batiza, nos enche com teu amor, amém.
Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira, com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.